Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Taylan, eu sou CEO e fundador aqui da Mindsight. Vim falar para vocês um pouquinho aí do negócio de IA no RH. Um pouco desse troço que é um buzz, que a pessoa fala bastante, o que tem, o que não tem. E o que dá para fazer um pouco, principalmente em relação ao nosso setor, tá? Para começar, eu vou fazer uma audiodescrição minha, né? Então eu sou um homem branco, meia idade aí, 39 anos já, né? Digamos aqui um pouco acima do peso, cabelo castanho, barbas e bigode também castanho e olhos castanhos também, tá bom? Camiseta vermelho escuro e um relógio aqui que tem uma pulseira laranja, né? Então esse é um pouquinho de mim e vamos lá então, vamos ao nosso assunto de hoje, tá? Então, a ideia é a gente falar um pouco aí dessa era do IA no RH, tá? Então quais são algumas direções e algumas possibilidades que a gente tem em relação a isso, tá? E assim, qual que é a minha primeira observação, né? Tem muita fumaça e pouco fogo, tá? Então, o pessoal fala bastante das possibilidades e um monte de coisa, e a tecnologia, a inovação na área de gente. Quando a gente para realmente olhar o mercado, a gente vê que não tem tanta coisa assim, tá? Então, a grosso modo, o nosso setor de software é muito voltado para as operações do RH mesmo, né? Para rodar os processos. Não que isso esteja errado, tá certo, mas não tem tanta assim inovação de inteligência e esse tipo de coisa, né? Então muito se fala, sempre tem alguma startup em algum lugar fazendo alguma coisa meio maluca, mas a grosso modo mesmo sendo utilizado de fato nas empresas, ainda não tem tanta coisa, tá? E por que isso acontece, né, pessoal? A nossa área tem algumas questões, alguns problemas que fazem com que seja mais difícil ainda expandir no RH do que em outros setores da empresa, por exemplo. Tá? O que é o primeiro problema? Tá? Aqui é uma frase difícil, né, que é o baixo fluxo de especialistas para a área pela dificuldade e não obviedade dos dados. Tá? O que isso quer dizer? As pessoas que estudam esse tipo de assunto, tá? Inteligência artificial, cientistas de dados, esse tipo de coisa, preferem áreas onde é mais fácil coletar o dado, né? Onde você tem mais informação, você tem mais base de dados, tem mais dado numérico, esse tipo de coisa. Na área de RH é mais difícil de ter. A nossa informação costuma ser mais desestruturada, a gente não costuma ter as bases muito bem guardadas, né? Não tem muito histórico e esse tipo de coisa assim, o que faz com que qualquer análise fique mais difícil até de começar. Tá? E mais do que isso, os dados eles são não óbvios, né? Como eu coloquei ali, é porque é difícil mensurar pessoas. Né? E a pessoa, o ser humano é complexo, o comportamento é difícil de prever. Então, mesmo os melhores resultados na nossa área, eles puxam para algo, por exemplo, uma correlação de 0,3, 0,35, que na nossa área já é algo muito bom. Mas, para quem trabalha com áreas de exatas, isso é um número baixo, né? Costuma ter correlações de 0,85, 0,9, né? Que a gente sabe que o comportamento humano é muito, muito mais complexo. Então, isso costuma afastar o pessoal desse tipo de assunto da nossa área. Tá? Então é mais difícil arranjar uma pessoa de People Analytics do que achar uma pessoa de Business Analytics, por exemplo. Tá? Então isso já torna a nossa área um pouco mais difícil de lidar. E uma segunda questão, né, eu combino isso junto com o nosso famoso budget limitado. Tá? Então a gente costuma ser uma área que é considerada na empresa um centro de custo, né, e não um centro de receita, como áreas de marketing e vendas, por exemplo. Né? Então a gente costuma ter um budget limitado. Né? Então, o primeiro lugar que a gente corta é no RH, a gente costuma ter nossos projetos ali, não, espera um pouco, não é prioridade ainda, né? A gente sabe como é que é. E isso torna a nossa vida mais difícil. Tá? Então, a gente já não tem tantos profissionais nessa área e ainda com budget limitado, fica mais difícil. Tá? Então, qualquer solução para a gente utilizar na área de RH precisa ser relativamente barata. Tá? Então, não dá para afirmar que na nossa área vai ter lá o CEO vai falar, bota aí 3 milhões para fazer um projeto na área de gente, para a gente ver se entende quem é talento e quem não é. Pode acontecer se a empresa é muito grande, mas geralmente, de novo, proporcionalmente, os valores são mais baixos. Tá? Então precisa ser relativamente barato. O que é o segundo ponto, tá, pessoal? Existe uma crença global, tá? Isso existe por causa da psicologia implícita, que a gente chama, de que o feeling é o que importa, né? A gestão de gente é feeling. Assim, eu ia até colocar um meme aqui, mas eu decidi não colocar. Mas assim, a gente tem no nosso Instagram, tá, por exemplo, um monte de gente que vem lá falar, para entender se uma pessoa é boa ou não para uma função, é olho no olho, né? O que importa realmente é o que eu estou sentindo ali na hora. E assim, sendo bem sincero, tem estudos que mostram isso, de que de fato o feeling não é aquela coisa que super confiável, né? Aquele negócio que realmente pode ter certeza que o teu feeling está dizendo é porque é. É muito pelo contrário, existe uma discrepância muito grande entre o que as pessoas acreditam que é e o que é de verdade, mas elas se sentem muito confiantes, tá? De que realmente o que elas sentem, o que elas acham, o que elas acreditam, baseado na sua própria experiência, é o que realmente funciona.
Qualquer coisa na nossa área é muito difícil, tá? Se a gente leva uma coisa mais científica ou leva um método, as pessoas têm mais dificuldade em aceitar. Elas costumam pensar o seguinte, não, isso aí é coisa do RH, é um método, mas o que importa aqui é eu no dia a dia, tá? E tudo bem, tem espaço para feeling? Sim, tá? O feeling ele tem que ser combinado com outras coisas, com o método, tá? Então não é só o método pelo método, tá? O feeling também tem o seu valor, mas geralmente ele é colocado fora de proporção. Tá? Ele é muito mais valorizado do que ele deveria ser. O que torna a nossa vida, né, como área de gente, muito mais difícil. Tá? Como eu digo aqui, não precisa muito para ignorar a gente, tá? Para ignorar o RH. Então a gente manda lá, é importante fazer um processo de avaliação, o pessoal não preenche, o pessoal deixa para depois, né? Aquela história toda. Né? Então é aquela guerra para preencher a pesquisa, para o gestor lá colocar as impressões dele sobre o candidato. Né? A gente sabe bem como esse negócio funciona, mas muito vem dessa crença, né, de que eu não preciso fazer isso, né, eu gerencio minha equipe, está tudo certo. Então, seja lá como a solução vier para frente, como é o futuro de inteligência artificial e métodos mais modernos na área de RH, também tem que ter pouco atrito. Tá? O que é o atrito? O atrito tem que ser muito fácil de usar e muito fácil da informação fluir, tá? Porque senão o pessoal não coloca, tá? O pessoal não preenche, o pessoal não faz. Enfim, todos vocês conhecem bem aí esses dilemas, né, essas coisas do nosso dia a dia, tá? E terceiro, tá? A nossa área tem uma demanda muito grande por operação, tá? Isso é um pouco culpa nossa também, que acaba supervalorizando isso, mas faz parte, né? Então a gente tem que fazer muita coisa andar, tá? A área do RH é muito complexa, tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você é um BP aí de uma empresa, você tem que estar ao mesmo tempo olhando se o salário for pago certo e o benefício lá que não está funcionando por algum motivo qualquer, e em paralelo, entender o engajamento de uma equipe, entender porque uma pessoa pediu demissão, e entender porque uma outra pessoa está meio triste, e ainda por que aquele indicador não está batendo. Tá? Então é muita coisa em paralelo acontecendo, e a maneira da gente tentar padronizar a gestão da empresa, a gestão de gente na empresa, né, é via processos. Tá? Então a gente tem que ficar rodando processos o tempo inteiro, e tem que rodar a operação. Tá? Então a demanda, principalmente por tecnologia no RH, passa muito por operação. Tá? O que é positivo, sim, tecnologia está aí para ajudar a gente nisso, né? Então é muito melhor a gente ter menos trabalho para fazer as coisas, porém nem sempre isso quer dizer que impacta o resultado final. É muito importante para a gente entender o impacto final do que a gente está fazendo. Tá? Então o objetivo do recrutamento e seleção, por exemplo, não é deixar a nossa vida ali como quem organiza a vaga mais fácil, mas sim garantir que a gente tem os melhores candidatos, aqueles mais adequados, aqueles que vão performar, aqueles que vão ficar engajados na nossa empresa e aqueles que vão crescer no futuro para garantir que a empresa gere resultado. Mas isso é muito distante. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado ali com uma operação que está acontecendo e como é que otimiza aquela operação do que realmente no impacto final, porque na nossa área é difícil de medir o impacto final. Também tem isso. A tomada de decisão ela acontece na ponta. Tá? Então, por mais que a gente queira ter controle, geralmente quem toma a maioria das decisões que impactam muito forte o negócio de gente são os próprios gestores. E a gente, como um RH, como área de gente, tem a obrigação de dar suporte para isso. Tá? E às vezes isso acaba sendo batido, às vezes a gente pensa na nossa própria rotina, né? Como é que eu deixo minha rotina mais fácil? Que tudo bem, é importante, mas em paralelo não é o que gera mais impacto para a empresa. Tá? Por exemplo, tá? Decisões de contratação, promoção, demissão. São aquelas bem finalísticas mesmo em relação às pessoas, tá? Tomadas geralmente por gestores, a decisão final acaba sendo lá. Muito suportado por nós. Quanto melhor for o nosso processo aqui, o nosso suporte com inteligência e com o método mais correto de a gente garantir que as melhores pessoas são contratadas, as melhores pessoas são promovidas de fato, e realmente quem não está performando, quem não está encaixado mais, quem realmente é demitido, melhor essas decisões vão acontecer. Se deixar a mão no gestor, a gente sabe também que não dá muito certo. Então, mas também não dá para passar por cima, tá? Então a gente não pode tomar uma decisão pelo gestor aqui, porque ele tem que tocar a equipe e ele é responsável pelo resultado. Então aqui é muito importante a gente colaborar, tá? Mas são decisões que realmente não está só na nossa mão como RH, ela está na mão da ponta, tá? E por fim, outras decisões até de como é que a gente engaja a equipe, com quem que a gente tem conversa de carreira, qual o momento de dar feedback, qual o feedback que é dado, né? E como é que faz a gestão de performance em si, querendo ou não, também são processos e responsabilidades compartilhadas entre o RH e os gestores. Tá? Então, lembrando então que só a operação do RH em si só não garante essas coisas. Tá? A gente precisa garantir de que as operações de tudo que a gente faz, os nossos processos, garante a qualidade disso tudo. Tá? A qualidade das contratações, promoções, demissões, do engajamento, dos feedbacks, das conversas, da gestão de performance. É aqui que tem que estar a nossa cabeça. Tá? Porque no final o que a gente quer são pessoas performando, pessoas engajadas e pessoas crescendo na empresa, tá? Então, às vezes a gente melhorar ali um processinho interno não necessariamente ajuda nisso, tá? Então, também tem um pouco aqui da gente também não tirar o olho da bola. Legal, tá? Então, qual que é o futuro?
né? Considerando então que tem que ser relativamente barato, né? Tem que tirar atrito dos gestores, senão a gente sabe que o pessoal não vai preencher, dos gestores e dos funcionários também, né? E ainda olhar nesse impacto final, que é meio uma bola dividida entre a gente, como área de gente, e os gestores também. O que ajuda, né? A melhor maneira de fazer isso é usando tecnologia. Tá? Então tem uma redução de atrito para a gestão, aumento da inteligência usando tecnologia. Tudo ao mesmo tempo. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer. Tá? A melhor maneira é via software. Tá? Então tecnologia está aí para ajudar nisso. Tá? Então, primeira coisa que o software tem que ter, tá? Integração dos dados e acesso para gestor. Qual que é o problema aqui? Hoje é muito fragmentado as áreas. Então eu tenho um pedacinho que olha recrutamento e seleção, um pedacinho que olha performance, um pedacinho que olha engajamento, um pedacinho que olha folha de pagamento e assim vai. Mas a pessoa é uma só. Né? A pessoa é afetada por todas essas coisas. Né? A pessoa, quando ela está desengajada, quando ela está pensando em sair da empresa, quando ela está performando bastante, tudo funciona em uníssono. Né? O jeito que você contratou, o jeito que você está gerenciando performance, o salário dela, o cargo que ela está ocupando, enfim, tudo isso é combinado. Então as coisas não podem estar separadas e soltas, elas têm que estar necessariamente integradas para um lugar só. Tá? Então até quando você toma uma decisão de com quem você conversa, com quem você promove, você tem que levar tudo em consideração. Tá? Então é importante estar tudo num lugar só. E segundo, o software deveria chamar a atenção para as coisas que passam batidas pelo gestor, tá? Ou pelos gestores, ou até pelo RH, até pela gente mesmo. Tá? O software é muito bom em processar informação. Tá? Então, se o software conseguir processar a informação e dizer para a gente, olha lá, tem uma pessoa que tem um risco de ficar desengajado, olha lá, tem uma pessoa que tem um risco de demissão, ou presta atenção aqui, tem uma pessoa que está vencendo as férias, tá? Pode ser até coisa assim. Esse é o tipo de coisa que o software faz muito bem. Tá? Ele não esquece coisas, tá? E ele olha muitas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então essa é uma vantagem. Então, a gente acredita que o software no futuro tem que integrar as coisas e chamar a atenção para o que passa batido. Tá? Isso não está longe, tá, pessoal? A gente, inclusive, tem aqui, está mostrando na tela, isso aqui são prints reais, tá? Sistema onde a gente consegue juntar todas as informações da pessoa e ter tudo ali, tá? Dá para ver que tem tudo. Performance, a recompensa, o salário, o histórico de cargo, o histórico diário, o histórico de meta, o perfil psicométrico. Tem que ter tudo num lugar só. Tá? Então isso é uma primeira coisa aqui que a gente tem que fazer e já está relativamente próxima. Tá? E para complementar esse tipo de coisa, que é essa integração dos dados, para que lado que o negócio está indo? Tá? Então tem o que a gente chama de IA. Tá? O que a gente chama de IA hoje em dia, IA é muito maior do que isso. Tá? A inteligência artificial envolve várias coisas. Mas são os famosos LLMs. Tá? Vou usar o termo em inglês aqui oficial, que é os Large Language Models, tá? Os modelos grandes de linguagem, tá? Que é o famoso aí ChatGPT. E tem os outros aí do Google, tem o Llama do Facebook, enfim. Tem vários rodando por aí, né? Então esses modelos, para mim, pelo menos, é o que vai fazer com que a gente consiga ao mesmo tempo reduzir o atrito do gestor para dar informação e processar mais informações, principalmente as desestruturadas, tá? Na nossa área, vocês sabem bem, muita informação ela é falada, né? Ou ela é muita informação aberta. A gente gosta de ver os comentários de uma pesquisa, por exemplo, tem muita riqueza de detalhe. Compensação ele não traz escalabilidade. Então como é que eu trago escalabilidade com riqueza de detalhe? E é aí que entram os LLMs. Para quem não sabe, tá, vou trazer uma explicação rápida aqui do que são esses modelos, tá? Mas basicamente o que eles fazem? Tá? Eles juntam informação da internet inteira, tá? Essa é a vantagem. Então eles são treinados baseado em tudo de informação que você imagina, tá? Informação estruturada em base de dados, texto, principalmente texto muito, tá? Texto falado também, que é voz. Tá? E outras coisas, tá? Imagens, esse tipo de coisa assim. Então ele pega tudo que tem na internet e a partir disso ele aprende, quase que ele aprende todas as informações que tem na internet inteira, tá? Que é muita coisa. Né? E a partir disso ele adapta, processa as informações e devolve via instrução, ele reconhece objetos, ele responde perguntas, ele faz análise de sentimento, inclusive. Então tudo isso são coisas muito úteis para a gente. Então ele pega muita informação desestruturada, aprende com essa informação e devolve para a gente via resposta de perguntas ou via explicações e coisas do gênero, tá? Então isso é muito valioso. Basicamente, como é que funciona isso, tá, pessoal? Dando um exemplo bem simples aqui, tá? Como é que esses modelos fazem isso, tá? Eles adivinham palavras, tá? Basicamente, você dá umas palavras para ele e ele tenta adivinhar quais são as próximas palavras que fazem sentido, ou até a próxima imagem, no caso, tá? Mas geralmente palavras, tá? Então o exemplo aqui que eu estou colocando é meio que isso que ele faz, tá? Ele pega a internet inteira, aprende tudo, legal. Aí eu vou falar para ele assim, ó, o gato está perseguindo o... Qual que é a próxima palavra, né? E o modelo vai lá, ele adivinha baseado nas informações que ele tem. Tá? Então ele vai dizer ali que o gato está perseguindo o cachorro. Pode até ser, é meio raro, mas pode ser. O gato está perseguindo outro gato? Provavelmente
Não também, né? Então o gato está perseguindo o rato, aí sim, esse realmente a chance é muito alta. Né? Então o rato está perseguindo o esquilo, pode ser também. Né? O gato está perseguindo a casa, não faz nenhum sentido, então ele nunca dá essa resposta. Então, baseado nisso aqui, ele prevê qual seria a próxima palavra. Ele pode dar a próxima palavra direto, o gato está perseguindo o rato, ou ele pode dar, o gato provavelmente está perseguindo um rato, mas ele também poderia estar perseguindo um esquilo, ou até, quem sabe, com menos probabilidade, um cachorro e um menino. É assim que ele responde, tá? Então, basicamente, ele sabe colocar uma palavra depois da outra, e a partir do input que você dá, que geralmente também é a palavra, ele tenta prever quais são as próximas palavras que deveriam ser respondidas, tá? E, obviamente, isso fica grande, complexo. Ele treina na internet inteira, então ele sabe muitas palavras na sequência que faz sentido. Então, ele sabe falar, digamos assim, porque ele sabe, depois de uma pessoa tem um verbo, então ele entende esse tipo de coisa. Mas, no fundo, é uma série de predições. Tá? Eu tô falando de modelos aqui que tem mais de 1 trilhão de parâmetros. Então ele sabe ali que depois da palavra tal, teria uma palavra tal, faz muito sentido, e ele fala como se fosse um ser humano. Tá? Então é basicamente assim que ele funciona, sendo bem simples, tá, pessoal? Então assim, olhando esses modelos, como é que eles poderiam funcionar na nossa área? Tá? O que faz sentido? Ó, enxergo de duas maneiras. Tá? Primeiro, interface de comunicação. Tá? Então muitas vezes o gestor na ponta ou o funcionário tem uma dúvida, tem uma coisa que ele queria saber, e a melhor interface é perguntando, tá? Ele gosta de perguntar para quem? Pergunta para a gente, né, que somos da área de RH. Ô, BP, qual que era o salário daquele meu fulano mesmo, né? Ô, BP, como é que tá o nosso turnover, né? Pergunta essas coisas. Do jeito que ele pergunta para o RH, ele poderia perguntar para um modelo de linguagem natural, tá? Que seria o nosso chat GPT, como se fosse, tá? Ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, uma interface de comunicação é muito simples, tá? Tanto para coletar dado, quanto para devolver dado, tá? E mais do que isso, você pode utilizar dados da própria empresa, tá? De maneira que ele responde não com conhecimento da internet só, que é o que o ChatGPT, por exemplo, faz hoje, mas também conhecimento da nossa própria empresa. Tá? Então ele usa dados reais da nossa empresa, dados dos nossos funcionários, e a partir desses dados ele consegue dar respostas específicas para os nossos gestores e para os nossos funcionários também. Tá? Então isso parece fazer muito sentido para mim, porque reduz atrito, reduz custo, tá? E realmente ajuda na ponta. Tá? Então, claramente os LLMs aqui têm um futuro aí para a gente conseguir alcançar aquele objetivo de levar mais inteligência para tomar decisão de gente na ponta. Tá? E assim, você pode treinar esse tipo de modelo com outros dados, além do que ele já vem pré-treinado, né? O ChatGPT já sabe? Sim. Inclusive, você deveria fazer isso. Né? Se você quer que o chat saiba responder qualquer política de viagem da sua empresa, ele tem que saber qual é a política de viagem da sua empresa. Tá? Ele não pode falar baseado nas políticas de viagem da internet. Tá? Então, eventualmente, a gente deveria trazer a nossa própria informação. Para dar um exemplo concreto para vocês, tá? Então a gente poderia imaginar aqui que a gente vai criar um chat que responde dúvidas de RH para as pessoas. Só delas parar de abrir ticket para a gente, ficar perguntando para a gente coisa que, teoricamente, a resposta é padrão, a gente poderia facilmente treinar um modelo desses para fazer isso. Tá? Então, um exemplo aqui, a gente tem uma base com todos os documentos políticos da empresa. Pega todos os documentos que você tem, dá para o modelo vai ler todos os seus documentos, ele vai aprender tudo que está escrito ali e vai responder às pessoas baseado nisso, né? Daí você deixa lá um chat interagindo com o usuário, o modelo usa essas informações todas, tá? E a partir disso, ele consegue responder. Legal, Tainan, bacana, dá para fazer isso. Mas eu não tenho as políticas bem documentadas, tá? E agora, o que eu faço? Não, calma lá, dá para fazer alguma coisa? Dá. Você poderia usar simplesmente os e-mails que você utilizou para dar resposta para as dúvidas tiradas até hoje, tá? Vai lá e cata na caixa de e-mail da galera que costuma responder pergunta, tudo que já respondeu na vida. Pega esses e-mails e dá para o modelo responder. Ele consegue aprender com todas as vezes que você respondeu as dúvidas e poder tirar essas dúvidas no futuro? Consegue. Tá? Isso que é muito legal desses modelos estruturados. Até 2 anos atrás era difícil fazer isso. Tá? Hoje em dia já está um pouco mais fácil. Ah, tá, também não tem muito e-mail não. O pessoal joga fora. A política de segurança da empresa trava todos os e-mails, não posso fazer isso, tá? E agora? Não, calma lá, tem alternativa ainda. Você podia fazer um webinar tirando dúvidas de RH. Vamos gravar um vídeo? Uma pessoa do RH tirando as dúvidas do RH? Podemos fazer isso, tá? Então vamos ali, a gente grava uma pessoa, 1 hora e meia, tirando todas as dúvidas possíveis de coisas que perguntam para o RH. A gente grava isso aí e dá isso aí para o modelo treinar. E aí o modelo consegue tirar dúvidas baseado nesse webinar. Ou em vários webinários, ou enfim, coisas assim. Então, se você quiser, você junta a tua pessoa que manja muito do RH lá um dia, uma manhã, pergunta tudo que você consegue imaginar que tem de dúvida para ela responde ali, a gente grava isso e alimenta o modelo com isso. Dá para fazer isso? Dá. Funciona? Funciona. Mais do que isso, você pode usar as 3 coisas em comum. Pega umas políticas que você tem lá e joga, pega uns e-mails e tirou dúvida também, joga, e ainda pega umas gravações e joga também.
O modelo consegue entender todas essas coisas e tirar os padrões? Consegue. A maneira que a gente consegue treinar esses modelos hoje em dia permite com que a gente pegue mesmo informações extremamente desestruturadas e jogadas e o modelo consegue tirar a inteligência disso, tá, pessoal? Essa é a beleza dos LLMs, tá? Eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, é mais fácil de alimentar, né, esses caras todos, né? Então, isso é muito legal. Isso é um exemplo. Vamos pegar um outro exemplo real aí de uma aplicação que já está acontecendo hoje, tá, pessoal? Então, trazer um problema grande aí da nossa área que é rodar a avaliação de desempenho. Por quê? Primeiro, vocês sabem, tá? É oneroso, dá trabalho para a galera responder, tá? Ah, meu Deus, tem que gastar sei lá quanto tempo. Aí tem aquele gestor que fala, vou ter que usar meu domingo para ficar lá 2, 3 horas respondendo as avaliações. O pessoal faz isso mesmo, tá? Dá trabalho responder, o pessoal deixa sempre pro último dia, né? A gente sabe como é que funciona essas coisas, tá? Então dá trabalho, tá? Em média, tá? Uma avaliação para cada pessoa, né? Demora entre 7, se uma pessoa responde bem rápido, até 21 minutos, dependendo do grau de detalhe que você quer colocar. Tá? Escreve lá, tem várias perguntas abertas, tem que digitar bastante coisa. Isso por pessoa, tá? Pega um gestor ali que tem 5 pessoas na equipe, realmente estou falando daquelas 2 horas lá. Tá? E você pega um 360 ainda, que tem que avaliar o gestor em cima, tem que avaliar outras pessoas que fizeram projetos com você, vai embora. Isso aqui realmente pode ser realmente uma operação bem forte e pesada. E mais do que isso, você faz tudo isso ainda e no final da história, nem sempre o feedback acontece, o gestor marca, esquece de fazer, não deu tempo, correria, confusão, aquela história toda, né? E o PDI fica de lado, né? Aí o PDI ainda nem se fala, né? Você fica cobrando lá, ô gestor, faz um PDI. O gestor, calma lá, faz um PDI. Você fica lá cobrando, manda o farol, aquela coisa toda, né? E no final o pessoal faz meio que na correria ali para dizer que fez. Então essa é a vida real nossa no dia a dia, mas é um processo importante, né? As pessoas querem sim saber se elas estão indo bem, se estão indo mal, elas querem um processo, sim, formal de avaliação. As pessoas não querem, tá? Porque no final do dia elas vão querer entender o que elas precisam fazer para melhorar, o que elas precisam fazer para subir na carreira, o que é necessário para elas subirem a renda delas, para aumentar a possibilidade que elas têm de gerar conforto financeiro para a família delas. Então é um processo importante, tá? Mas é um processo que dá trabalho. Pensando nisso tudo que a gente montou, tá? Isso a gente fez aqui já na Mindsight, inclusive. A gente fez uma avaliação por áudio, tá? Com sugestão de PDI e feedback. Como é que funciona isso, tá? Literalmente, na avaliação tem uma pergunta, fale sobre essa pessoa e a performance dessa pessoa. Só vai lá, bum, clica ali, pode ser no celular ou pode ser no computador. Grava um áudio falando, um áudio que dura ali 2 minutos, né? 1 minuto e meio, às vezes 3, dependendo quem fala muito, né? Então um áudio ali que vai de 1 a 3 minutos falando sobre a pessoa. Aí o que acontece? A inteligência por trás resume essas informações, consegue dar ponto forte, ponto fraco, ponto a desenvolver e consegue até dar um score de resultado e até score de cultura, se você quiser. Tá? Ou seja, você poderia substituir a tua avaliação inteira por um áudio de 2 minutos por pessoa. Aí realmente você reduz bastante o tempo de preenchimento. Reduz aí de 70% até 95% do tempo é reduzido só de você fazer essa avaliação por áudio. Tá? Pode ser por áudio ou pode ser escrito, quem prefere escrever, tá? Tanto faz. Mas, a grosso modo, falar é bem mais fácil, bem mais rápido. Tá? Então reduz muito tempo e aí você garante que todo mundo tem um feedback compilado, tá? Porque a inteligência pega essas informações todas, traduz essas coisas todas. Se for um 360, ela pega de todo mundo, junto de todo mundo, pega os padrões de pontos fortes, pega os padrões de pontos fracos, pega os padrões de pontos de desenvolver, pegam os padrões de que foi o resultado do período e consegue, mais do que isso, montar um feedback para a pessoa, que é a junção de todos os 360, tá? Que é muito mais fácil de entender do que só os scores das perguntas, aquela coisa toda que a gente sabe que sempre fica uma confusão, aí fica um detalhe, porque o meu deu 3.2 e o do outro deu 3.4. Aquela história toda que a gente sabe que, ok, às vezes pode ser importante para dar um bônus, alguma coisa assim, mas o grosso que a pessoa quer saber, tá bom, o que eu tenho que melhorar, né? O que o pessoal tá falando aí que eu realmente tem que fazer. E aí, a inteligência consegue fazer isso muito melhor, tá? E mais do que isso, ela consegue até garantir a montagem do PDI, tá? Porque nessa história toda, respondendo as avaliações com áudio, simplesmente, você consegue sair com uma sugestão de PDI pré-montado, tá, pessoal? Então isso dá para fazer? Dá para fazer. Vou até passar umas telas aqui para vocês, tá? Isso é, obviamente, uma feature que a gente lançou agora, recentemente, tá? Inclusive, se é cliente nosso aí, quer participar aí dos primeiros clientes realmente rolloutando isso em escala, entre em contato com a gente aí que a gente pode fazer isso com você também, tá? Mas, por exemplo, isso aqui é até a minha tela, tá? Então eu mesmo fiz aqui, né? Então, grave um áudio da pessoa avaliada, pontos fortes, fracos, desenvolvimento e a performance do resultado. Essa é a instrução. Tá? Eu vou lá, bato naquele botãozinho, naquele triângulozinho ali e falo, fulano de tal, blá, 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 falei um monte de coisa,
beleza, a partir daquilo eu tenho o resultado, tá? Tem até aqui um exemplo de uma tela, tá? Não vou entrar em detalhe aqui do que foi falado o resultado, mas basicamente o que você tem no final é pontos fortes, fracos e pontos a desenvolver. No nosso caso aqui, um score de resultado, tá? A gente poderia parametrizar para ser outros scores também, tá? Só baseado numa fala ali, nesse caso, que é uma fala de nem 1 minuto. Então, bem bacana. Aqui tem um outro exemplo aqui, muito simples, tá? Que mostra ali, tá? Então, o Lucas é muito fraco e não sabe usar os sistemas, né? Precisa estudar um pouco, não tinha objetivo, mas ele tem boas ideias, né? E aí, no final, ele compila esse negócio todo de uma maneira estruturada, tá? Claro, isso aqui foi uma fala muito ruim, mas ele pode fazer esse tipo de coisa, tá? E além disso, o que a inteligência consegue fazer é o quê, né? Dar os pontos fortes em comum. Aqui eu estou dando um exemplo real também, tá? Que eu estou aqui na Mindsight. Pontos fracos em comum, que foram pontos fracos dados, a gente faz 360, né? Dados pelo 360. E pontos sem consenso, tá? Que é o quê? Algumas pessoas falaram que é ponto positivo e algumas pessoas falaram que é ponto negativo, tá? Então isso a gente consegue destacar também e trazer isso para a pessoa e falar, olha, isso aqui tem um pouco de tudo, tá? Vale a pena você entender um pouco mais, tá? Nesse caso aqui, desse exemplo, seria o pensamento analítico, tá ali, dá para ver que foi uma coisa que não se conversou, tá? Então você dá para ver que, além da inteligência compilar as coisas e facilitar muito a vida de quem está preenchendo, ela também consegue facilitar a vida de quem está consumindo, tá? Porque às vezes a gente sempre olha e lê lá e fica meio, digamos assim, intrigado por um comentário, né? Esse comentário aqui falaram que é isso, mas não sei, né? E às vezes a maneira que a pessoa escreve, você sabe quem que é que escreveu, e tem esse tipo de coisa também. Você resolve tudo aqui uma compilação via um modelo sofisticado de processamento de linguagem natural, tá? Então esse processo é muito bacana. A gente começou agora, coisa super recente, tá? Há um ano e meio atrás nem dava para fazer isso, tá? Para ver como as tecnologias realmente elas avançam, tá? E para a gente, obviamente, esses modelos de linguagem natural, eles são a próxima onda de avanço tecnológico que tem no mundo, tá? E uma vez que você compilar isso aqui, realmente a gente consegue ter feedbacks, tá? Então aqui um exemplo de um feedback, tá? Que realmente a pessoa consegue receber. Substitui uma conversa de feedback? Não, tá? Óbvio que não. Então aqui é o momento onde a gente fala que a inteligência, o processamento de dados, ele tem que combinar com um feeling e com uma pessoa que realmente consegue ter empatia, que consegue sentir o momento e para onde está a emoção e a energia, tá? Isso tudo você não substitui. Mas em compensação, todo o resto você consegue substituir e facilitar a vida, tá? Às vezes o gestor tem que gastar um tempão se preparando, olhando toda a resposta para tentar entender qual que é o padrão de resposta. Isso ele consegue ter pronto para ele. O que ele vai ter que se preocupar é como é que eu falo de uma maneira que a pessoa vai entender, como é que eu empatizo com ela naquele momento, como é que eu sinto que o resultado está sendo absorvido. Isso sim é o ser humano que vai fazer melhor. Tá? E aí a gente consegue, o gestor e o RH, e a gente consegue focar mais nessa parte humana, realmente, da gestão de gente, e menos na parte processual, de ficar lendo um monte de coisa, ficar tentando compilar, ficar tentando fazer esse tipo de coisa assim. Não tem necessidade, tá? A tecnologia consegue fazer isso muito melhor, inclusive, tá? Então esse aqui é um exemplo de um relatório que ele pode ser enviado até para a pessoa, tá? Então, em vez da pessoa ficar ali tentando entender o que foi escrito baseado na média e etc e tal, recebe um relatório como se fosse alguém falando, compilando a avaliação de desempenho inteira, tá? E o legal é que é sofisticado mesmo, tá? Então, além de falar de pontos fortes e fracos, também dá para até falar de próximos passos, oportunidades, coisas assim, que foram comentados, obviamente, na avaliação. Na hora que a pessoa fez a avaliação e comentou alguma coisa, aí você consegue tirar todos esses dados, extrair e trazer para a pessoa aqui, tá? Então, obviamente, como eu falei, não substitui a conversa, mas ele facilita muito a conversa. Por que os gestores não fazem o feedback? É porque ele não consegue dar 1 hora para a pessoa? Ele até consegue. Mas o que dá trabalho? Antes de dar essa 1 hora, eu vou ter que ler todas as avaliações, eu vou ter que entender quais são os padrões, tem que se preparar para isso. E esse se preparar é o que geralmente os gestores não têm tempo de fazer. Se você consegue tirar esse tempo de preparação e trazer em uma página um resumo de tudo que aquela pessoa recebeu na avaliação de desempenho dela, aí sim, o gestor pode praticamente chegar na reunião, se prepara ali 5 minutos antes pensando, tem obviamente o que ele já sabe da pessoa, porque é uma pessoa do time dele, obviamente, né, o time dele e dela, e aí a partir disso fica muito mais simples, tá? Então os feedbacks até acontecem muito melhor, né? Então isso é uma coisa que dá para fazer. E por fim, aqui, como eu falei, sugestão de PDI, tá? Isso aqui tudo foi montado via inteligência artificial, tá? De novo, plano real, aqui só mudou o nome da pessoa para não ficar descancarado, mas consegue dar ali objetivo de curto prazo, e médio prazo e longo prazo para a pessoa, dependendo do que ela quer de carreira, né? Porque a pessoa também falou isso na nossa autoavaliação, tá? Então, o que são os teus próximos passos de carreira, né? O que são os teus próximos passos de carreira, né? A pessoa falou isso na nossa avaliação, então a gente tem esse dado também. Então a inteligência artificial leva isso em consideração e consegue dar um PDI falando, olha, baseado em tudo que falaram de você e baseado no que você falou que você quer, olha que legal, plano de curto prazo, médio prazo, longo prazo,
pontos fortes e fracos, obviamente. É uma junção disso tudo e até um PDI mesmo, né? Nesse caso aqui, usando aqui o 70-20-10, né? Então, sugestões de experiência, sugestões de aprendizado, sugestões de aprendizados informais, né? Interações e sugestões até de aprendizado formal, tá? Tudo isso montado via modelo de inteligência artificial, tá, pessoal? Então, dá para ver aqui um caso bem concreto onde a gente já consegue ter impacto desse tipo de coisa, tá? Isso aqui já está acontecendo, isso aqui é hoje, tá? Isso aqui não é futuro, nada disso aqui já acontece, tá? A ideia é que esses modelos cada vez mais consigam fazer esse tipo de impacto nos processos de RH, que é, ao mesmo tempo, reduzir esse atrito, ou seja, fica mais fácil de preencher a avaliação, nesse caso, né, e mais fácil de se preparar para a conversa de feedback, e ainda trazer mais inteligência, porque compila melhor a informação, resume de uma maneira que os padrões ficam mais óbvios e traz esses padrões mais mastigados aí para a gente como RH e para os gestores, até para os próprios funcionários. Fica mais fácil de fazer isso, tá? Para a gente chegar aqui no final, né, quais são os usos e consequências dessas novas tecnologias, né, aplicadas para RH? Então, primeiro, forma de coleta via fala, tá? Eu adoro isso, tá? Particularmente porque eu já trabalhei no RH, eu sei que o grosso do problema é fazer as pessoas preencherem as coisas, tá? É dar um trabalho, as pessoas não querem dar informação. É muito difícil. Então, coletar via linguagem natural, ao invés de um questionário, facilita demais, tá? É uma opinião, é uma fala, é um texto, é um e-mail, tudo isso vira informação para o sistema, coisa que antigamente tinha que falar, gestor, legal, mas consegue ir lá preencher no sistema agora? Né? Isso aqui começa a mudar um pouco de figura, tá? Então, coletar via fala, para mim, é um negócio que com certeza reduz muito atrito na nossa área, tá? A gente é muito humano, a gente é área de gente, né? Então, a fala é muito mais óbvia do que a gente ficar tentando transformar tudo em número, tá? Segundo, estruturação inteligente dessa fala, né? Então, trazer realmente os padrões, o que não é padrão, o sistema traz, inclusive, ó, isso aqui não é um padrão, isso aqui, teve gente que falou que sim, gente falou que não, né? E esses alertas que trazem insights, né? Então, o sistema mesmo chama atenção, ó, presta atenção nesse ponto aqui, presta atenção nisso aqui, vê se não precisava desenvolver aquele outro negócio lá, né? Isso tudo é um grande uso dessa inteligência artificial, tá? E os gestores com acesso mais fácil ao que eles precisam, tá? Então, essa lógica de juntar tudo no mesmo lugar, né? Além de facilitar o atrito, ele facilita que o gestor tenha acesso, tá? Então, eu sou gestor também, né? Então, às vezes a gente quer, o que eu faço com essa pessoa, né? Agora estou na dúvida. Primeira coisa que você tem que ir é num lugar que tenha todas as informações. Que eu quero ter histórico de salário, eu quero ter histórico de performance, eu quero ter histórico de metas, eu quero ter histórico de áreas que passou na vida, eu quero ter tudo isso na mão para saber que decisão que eu tomo, tá? E tem que estar isso em algum lugar, tá? Necessariamente. Com essa tecnologia já fica um pouco mais fácil, com software principalmente, tá? Como eu falei ali, a gente consegue ter a gente, né, que somos do RH, né, mais dedicados a, primeiro, garantir que esse sistema todo roda, tá? Então, garantir que a inteligência que está levando e a maneira que a gente faz essa inteligência tem a ver com a nossa cultura, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, a maneira que eu coleto essa avaliação, a maneira que a gente devolve essa avaliação, a maneira que a gente faz essas coisas, a maneira que eu junto as informações, tudo isso, o jeito que a gente contrata, né? A gente falou tanto de contratação, mas também tem várias aplicações, tá? Tudo isso tem a ver com a nossa cultura. Então, primeiro o RH desenha esse sistema todo, né? O macro de como deveria funcionar e foca nas interações humanas. Tá? E o resto, a inteligência artificial consegue facilitar a vida, tá? E a gente consegue gastar menos tempo de operação e mais tempo que realmente importa, que é quem a gente contrata, se as pessoas estão engajadas ou não, como é que a gente reverte uma pessoa, como é que a gente garante que as pessoas têm o seu plano de carreira para o futuro, né? E tem visão de futuro. Acho que isso realmente é o mais importante, a gente consegue focar muito mais nessas coisas de fato. Tá bom, pessoal? Então esse é um pouco do recado que eu queria trazer hoje, tá? Obrigado aí pela atenção de todos vocês, tá? Quem quiser saber mais no detalhe até da gente mesmo, tá? Tem o site da Mindsight agora, a gente com a nova marca. Espero que esteja aproveitando o evento e até a próxima. Valeu!